Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Há uma frase conhecida de Carl Jung que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Seria bom nos perguntarmos o que é uma alma humana? Ou o que é um humano desalmado? Ou o que é um mundo em os que têm não se preocupam com os que não têm? O que é o nosso mundo em que há milhões de pessoas passando fome, enquanto a riqueza de alguns não para de crescer? Triste mundo em que com a riqueza cresce o egoísmo e não a generosidade. Na Arena de hoje vamos conversar com um pensador que nos ajuda a abrir os olhos e alimentar as mentes de um mundo que pode sim ter alma, de um mundo que pode ser melhor. Seja bem-vindo, querido amigo Gessé Souza. E no terceiro sinal, um artista icônico, um cearense que conquistou o Brasil. Ele mistura o melhor do brega com humor inteligente, versátil. Seja muito bem-vindo, queridíssimo Falcão. Entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, um malandro anda assim de viés, deixa balançar a maré, e a poeira senta no chão, deixa a brasa virar um salão, e o malandro é o barão da ralé. Muito bem, estamos começando mais um Arena dos Saberes aqui desse teatro lindo, essa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura. E o programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre respeito, solidariedade, construção de mecanismos melhores de convivência humana com esse grande intelectual que é o Gessé Souza. Seja bem-vindo, Gessé. Obrigado, Thalita. Gessé, quando a gente olha um pouco assim o que o mundo está vivendo, de repente a gente tem de um lado ódio aos imigrantes, ódio aos refugiados, presidentes sendo eleitos prometendo a construção de muros. Até pouco tempo, a gente teve um presidente americano, o Obama, que foi eleito falando de pontes, né? Foi lá na Alemanha, antes de tomar posse, depois de ser eleito, dizendo assim da maravilha que é um mundo em que as pessoas... O mesmo país, de repente, elege e agora, né, depois de um interregno, volta com o presidente falando sobre isso. A história é cíclica, as pessoas estão mais egoístas. O que está acontecendo? Eu acho que houve, quer dizer, no fundo a gente entrou numa outra forma de capitalismo financeiro, né? Que, no fundo, vai deixar a população mundial muito mais pobre e meia dúzia de pessoas extremamente ricas. É para isso que esse capitalismo serve, né? Mas, ao mesmo tempo, esse pessoal planejou isso, planejou esse assalto, né? Isso começa em 1971, Thalita, né? Quando o salário médio dos trabalhadores era o mais alto possível, as mulheres se rebelando, os negros, a guerra contra o Vietnã, etc. Entende? E a taxa de lucro dos muito ricos desceu ao maior nível histórico. Entendeu? Então esse pessoal disse, olha, a gente precisa acabar com essa cultura, né? A cultura da democracia, a cultura da autonomia, a cultura da liberdade. E foi exatamente o que foi feito. O capitalismo aprendeu o quê? A pegar os ideais dessa revolução expressiva de 1960, 70, etc., né? E traduzir em busca de lucro. Entende? Você diz agora que o seu empregado é o seu colaborador. Não é mais alguém que está subordinado a você. Então, você pode ligar para ele 11 horas
da noite, Mandar etc. mensagem e tal. o tempo todo, Mandar mensagem. Então, você normaliza esse tipo de coisa. E esses super ricos, na década de 1990, né, eles conseguiram comprar a esfera pública, as televisões, jornais, etc., no mundo inteiro. Exatamente para bombardear o público 24 horas com mentiras, imagens falsas, etc, etc. Então a gente tem hoje o quê? Né? Um povo mundial, né, que não sabe por que ele ficou mais pobre. Ninguém explica a ele. Né? Então ele tem só raiva. Óbvio, se você ficou mais pobre, você se sente humilhado e você tem raiva. Né? É exatamente aí que você vai ter pregação evangélica, a extrema-direita dizendo a esse cara, não, você não precisa enfrentar, jogar essa faca envenenada no seu peito, que você é fracassado, pobre, etc, etc. Né? Tem outras pessoas aqui, tem grupos sociais que são odiados há séculos, né? Mulheres, negros, homossexuais, etc, etc, para que você se sinta superior a eles moralmente, né? Percebe isso? Então, quer dizer, como você não tem uma explicação para as pessoas, né? O fato dela agora não poder mais botar o filho na escola privada, não ter acesso à cultura, não ter acesso à saúde de qualidade, etc, etc. Né? Então você humilha as pessoas, deixa ela com raiva e você retira qualquer entendimento possível dessas pessoas acerca daquilo que está acontecendo com ela. Né? É basicamente o que está acontecendo hoje em dia no mundo. O Gessé, você está falando da força da mídia, que são mídias diferentes hoje, né? A força que tem... Você vê que há alguns anos as empresas mais valiosas do mundo eram as petrolíferas. Exato. Hoje são as empresas de comunicação, a força delas. Então a gente pega, né, um cara como Elon Musk, né? E que de repente, o primeiro homem a passar de 1 trilhão e tal, e que, né, o prazer dele é andar de foguete, não tem onde gastar o dinheiro, mas que de repente pega um poder imenso e vai ramificando e as pessoas começam a acreditar. Você falou, né, do exemplo do uso dos evangélicos, mas a gente vê muitos políticos populistas que, evidentemente pela prática de vida, nem acreditam em Deus, sei lá, mas que usam Deus, como usam família, como usam... Aí ele consegue unir uma gama de pessoas em torno dele que é impressionante, né? Porque é um ponto comum ali. E aí as pessoas esquecem do resto, né? Exatamente. Eu acho que essa coisa da extrema-direita e as loucuras aí que a gente viu, etc, etc, eu não acho que esse pessoal acredite no que ele faz. Eu acho que é mero oportunismo. Olha, aqui eu tenho uma chance agora, não tem ninguém ainda, eu vou jogar esse ódio aí ao máximo possível e tal. E, nesse caso, as redes sociais enfim, é o nosso maior inimigo hoje. Né? Por quê? Porque numa televisão, né, as pessoas estão, ao menos, falando sobre o mesmo assunto. E todo mundo se refere, entende, a uma realidade que é compartilhada por todos. Se você se refere a uma mesma realidade, você abre a possibilidade de você dialogar com o outro, ok? E com o diálogo você pode ter a possibilidade de aprendizado com o outro, que é grande, enfim, a grande virtude humana, eu acho. Né? A possibilidade de você aprender. As redes sociais aniquilam com isso. Por quê? Porque elas são autorreferidas, elas vão montando o seu próprio pano de fundo particular. Isso é a morte do diálogo, isso é a morte do aprendizado humano. Né? Ou seja, a gente está numa época efetivamente apocalíptica. Você não tem dialética, você não tem um outro lado. Não tem um outro lado, né? Exatamente. Quer dizer, a reação a isso está morta, basicamente, em muitos lugares. O Gessé, tem um filme que eu acho maravilhoso, Que Horas Ela Volta, que é a história de uma empregada doméstica, né? Que quem faz é a Regina Casé. E aí a dona da casa diz que é como se fosse da família o tempo todo, é maravilhoso, né? E aí quando o filho dela passa no vestibular e a filha do outro não passa, aí começa aquela coisa. E é tão interessante isso, como a gente ainda tem uma elite
E olha para a pessoa que trabalha na sua casa, né, como se fosse uma pessoa numa situação análoga à servidão, né? Não é Exatamente. assim, e olha, nossa, ela é folgada, ela quer comer a mesma coisa, ela É. quer não sei o quê. Isso é herança do quê? Isso é Casa Grande Senzala? É uma coisa que não saiu da gente ainda? Isso é Casa Grande Senzala, sem a menor sombra de dúvida. A escravidão, que é o nosso berço real, né? É a explicação que é a mais importante, né, dos nossos intérpretes, etc., diz, no fundo, uma bobagem. Diz que a gente vem de Portugal, a cultura da corrupção, da Idade Média em Portugal passaria para cá, etc., etc., que é uma loucura, porque você não pode ter corrupção na Idade Média, né? Quer dizer, a noção de bem público ela vai ser pensada 500 anos depois. Entende? Então, uma fraude científica incrível. Agora, 220 milhões de pessoas acreditam nessa farsa. Percebe? E ela existe para quê? Ela existe para depois você dizer que o povo que o povo é corrupto, eleitor de corrupto, para você desmoralizar o voto popular, para você estigmatizar a política e o Estado. Entende? Essa é a dominação, essa é a interpretação dominante. Ela está em toda a imprensa, ela está no cinema, no teatro, em todas as universidades, percebe? E ela vai o quê? Ela vai culpar o povo. Ela vai culpar a vítima, ou seja, vai dizer, você é um cara sem moral e tal, então você merece estar onde está. Porque, no fundo, a questão principal é como é que existe gente miserável e 80% da nossa população é objetivamente pobre, tá? Num país em que todo mundo sabe que é um país rico. Em 2011, esse país tinha saído da 12ª maior economia do mundo para a 5ª maior economia do mundo. Se você der um estímulo ao povo, ele responde. Né? Mas aí existe o ódio ao povo, né? Porque é um povo que é um povo mestiço, é preto, é pobre, etc. etc. E você tem o quê? Os dois segmentos que mandam. É uma elite que fica invisibilizada, porque você vai dizer, não, a corrupção está só no Estado político, e que quem rouba, no fundo, é a Faria Lima, quem rouba, no fundo, é essa elite que está no mercado, mas ela fica completamente invisibilizada. E esse é o principal dispositivo de poder. Ninguém vai nem pensar em você como culpado, percebe? Aí você vai culpar o próprio povo, porque a elite precisa fazer isso. Porque ela tem que mandar no Estado. Né? O Estado é dela, porque ela organiza o assalto da população como um todo a partir a partir do Estado, né? O Banco Central, Supremo, etc, etc. Quer dizer, você usa isso, polícia, justiça, etc, etc. Né? Sem isso, você não mantém o domínio. Né? A posse do Estado é um negócio da nossa elite. Né? E tem ainda o outro elemento, porque tem uma união dessa pequena elite, ínfima elite, que manda em tudo aqui, com a classe média branca. Né? Que é o pessoal que vai, digamos assim, gerenciar a sociedade para essa elite. E esse pessoal é branco. Esse pessoal vem da Europa. Geralmente São Paulo, é homem, branco, homem. Exatamente isso. Né? E esse pessoal não quer a competição do negro, pobre, etc, etc. Né? Em 2016, eu estava lá, né, Avenida Paulista, está 1,5 milhão de branquinhos histéricos, né, reclamando contra a corrupção. Da passagem. No fundo, ele estava reclamando de que o filho dele agora tem que estudar com o negro. E ele acha que o negro, numa universidade, é para limpar banheiro e cortar a grama. Percebe isso? Mas aí pega mal você dizer isso. Né? Entende? Então, encontrou-se essa solução de moralizar o racismo. Aí o cara diz, não é que eu acho que a polícia tem que massacrar preto, deixar todo mundo pobre. Né? Entendeu? É porque eu estou defendendo a moralidade pública. Né? Eu sou contra a corrupção. Né? O que os negros, mestiços e tal, teriam a culpa. Percebe? Então, esse é o esquema que monta a nossa sociedade há 100, quer dizer, no fundo, há 500 anos, mas há 100 anos ela foi, né, modernizada, digamos assim, né? E ela mantém o quê? A mesma estrutura que existia no tempo da escravidão entre nós. Né? Metade do nosso povo é montado para ser escravo. Né? Família desestruturada,
estruturada, escola precária, que ele vai sair como analfabeto funcional. Se você é analfabeto funcional, você vai ter que vender o seu músculo, não o conhecimento incorporado, mas o seu músculo, como um jumento, como o antigo escravo fazia, né? Metade da nossa população é isso. Ou seja, então a gente está 500 anos no mesmo ponto, né? Com máscaras, etc., para que isso continue indefinidamente. Vamos dar um pequeno intervalo, a gente volta falando, inclusive, muito bom, né? A gente volta falando de um tema que é essencial, que são as cotas das universidades. A gente volta daqui a pouco. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora. Quando seu moço nasceu, meu rebento não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como foi levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, Olha aí, meu guri. olha aí, Olha aí, ai o meu guri, olha aí, meu guri. olha aí, Ah, meu guri, é o meu guri. Estamos de volta, aqui é o Arena dos Saberes, momento que a gente sugere um livro. Todo programa a gente sugere o livro de alguém. É o programa de televisão brasileira aberta que mais traz artistas de teatro, peças e sugere leituras. Vou mostrar um dos livros aqui do Gessé, A Elite do Atraso. Vale muito a pena essa leitura, para a gente refletir um pouco sobre esses mitos que vão se construindo e a gente vai acreditando nesses mitos e não vai percebendo, né, os erros que eles trazem. E eu quero aproveitar, pelo final da fala dele, há uma questão que foi muito dura no Brasil, de começar as cotas raciais nas universidades, depois cotas de alunos de escolas públicas. Toda a ciência feita em torno disso mostrou que a universidade melhorou com as cotas. Então, que a dificuldade que as pessoas tinham era entrar na universidade por causa dos decorebas. Então, o rico ia para um cursinho, se preparava para o decoreba, que não significa conhecimento, e aí ele entrava. E o pobre, né, e o negro, principalmente, não tinham condições de fazer isso. No fundo, a universidade ficou muito mais legal e tudo, né? Quer dizer, eu fui professor há 35 anos, então, né, eu peguei os últimos 15 anos, onde você tem ali uma coisa muito, muito mais Plural, né? plural, etc. É muito mais interessante, um outro tipo de questão, um outro tipo de pesquisa. Muda tudo, né? Mas eu acho que é uma coisa importante a gente pensar o que, né? Quer dizer, no fundo, você não chega ao universo, não existe meritocracia. Isso é uma mentira, né? Todo mérito individual, ele é montado socialmente, né? Só que a gente não percebe, a gente imagina que a principal herança é dinheiro sempre. E não é.
né? É você nascer numa casa, por exemplo, onde você tem hábito de leitura, onde você é estimulado ao pensamento abstrato, a capacidade de se concentrar, etc, etc. Ninguém nasce com isso, Xalita, né? Ou a gente aprende, ou a gente não tem. Né? Então, o cara, quer dizer, o menininho de 5 anos, ele chega numa escola, ele já é campeão. Ele já é vencedor. Não tem jeito de perder. Teve uma infância cheia de estímulos, exatamente, né? De sinapses. Exatamente. Veio tudo no colo. Né? Entendeu? Quer dizer, e quando você compara isso com o que eu chamei provocativamente de ralé, ou seja, para denunciar isso, né? Então, que são os muito pobres, que é 50% da nossa população, o cara não recebe nada na família. Obviamente, mesmo que o pai e mãe gostem dele, ele não pode transmitir aquilo que ele nunca recebeu. E ele nunca recebeu há 500 anos. Né? Porque é montado um esquema para que ele nunca receba. Né? Você monta uma polícia para matar essas pessoas ainda. Entende? Quer dizer, então é uma classe, no fundo, perseguida. Tá? Entendeu? Então você destrói a família, você deixa só a mulher com vários companheiros, aí você vai ter abuso sexual, etc. Né? Eu estudei 5 anos os muito pobres, entende? Foi fundamental para mim. Porque quem é de classe média nesse país não tem a menor ideia do que é a vida de um pobre marginalizado entre nós. O inferno social que isso é. Né? Aí essa criança vai chegar com 5 anos na escola como perdedora. Não tem jeito que ela ganhe. Né? Entendeu? E aí o cara tem a pachorra de falar em mérito. Entendeu? Isso é um negócio, né? É muito impressionante. Injusto, incorreto, covarde. Né? Covarde. Né? Você sabe que numa dessas reuniões aí de grupos que pretendem ajudar a educação, né? Pretendem, assim, fazer o bem e tal. E aí uma pessoa dos institutos falou assim, mas Xalita, não é todo mundo que nasceu para a universidade, não é todo mundo, assim, porque alguns têm isso da universidade, outros vão trabalhar em outras coisas. Senão, quem é que vai consertar as coisas, arrumar? Não é todo mundo, tal. Assim, dos seus 4 filhos, quem não nasceu para a universidade? Pois é. Não, os meus nasceram. Os seus nasceram. Porque é isso, branca, rica, de uma família importante e tal. Então, os filhos dela, por alguma razão, nasceram para isso. Claro, não é que todo mundo tem que ir para a universidade, mas é uma escolha da pessoa. Claro. Não é alguém que vai impor, né, se você está nesse pedaço ou não, porque é exatamente a dimensão da covardia. Exatamente. E a neurociência hoje mostra cada vez mais que essa questão da inteligência é o que você falou, é construído. Claro, são os estímulos que você recebe. Não é que não, esse aqui nasceu genial e esse aqui nasceu coitado, né? Tá o QI lá embaixo, tá não sei o quê, não vai para nada. Não é verdade. Não é verdade. Mesmo a discussão das pessoas com deficiência, a gente teve um ministro há não muito tempo que disse que as pessoas com deficiência atrapalhavam as salas de aula. É o contrário. As salas inclusivas são muito melhores. As pessoas desenvolvem outros talentos relacionais ali, né? Claro, claro. Mas parece que o discurso tosco, ele encontra mais eco, ou talvez por isso que você falou, como né, uma grande parte da mídia ou dessas redes está no mesmo grupo, eles levam a opinião para o lado que eles querem. Né? E racismo, né? Nesse país. Esse país, a partir de 1930, ele vai continuar racista fingindo que não é. Ele vai ter que pôr sempre máscaras. A máscara do povo corrupto, eleitor de corrupto, vai pegar exatamente o voto do negro, mestiço e pobre. Não é o voto do branco da classe média. Né? Percebe? Então, você tem aí todo um contexto, no fundo, porque a escravidão e a sua influência até hoje, ela não é só econômica. Não é só que você achate salário, retire de direito, explore. Hoje em dia todo mundo trabalha, né? 16 horas, 12 horas, etc, etc. Você tira o sangue ali, né? E tal. Agora, quer dizer, não é apenas isso. Você também você tem o prazer em humilhar. Isso é que é o mais importante, né? Entende? Quer dizer, então você tem aí, quer dizer, por que as patroas ficaram com tanta raiva da Dilma quando ela pôs a carteira de trabalho para empregadas domésticas, entendeu? Porque você precisa deixar o oprimido indefeso, sem nenhuma defesa, entendeu? E essa patroa, quando ela brigar com o marido na noite anterior, ela vai descontar em quem? É isso que ela está pensando. Entende? Quer dizer, tem que ter gente aqui que eu possa, entende? Humilhar, etc. e tal, e me
E mostrar o meu poder, e mostrar... Exatamente isso. Isso é o Brasil. E isso é uma coisa tão triste, porque você vê assim, né? Você tem países, né, da Europa, tal, que tem a pessoa que vai limpar a casa, que trabalha numa casa também, mas ela vai no carro dela, porque ela é muito bem remunerada, ela não dorme lá, ela não é um trabalho, né, de servidão. Exato. Aí tudo bem. Aqui, assim, além do baixo salário, é essa humilhação, né? E histórias que pareciam que era do passado, da pessoa cozinhar o camarão na casa da patroa, mas ela come o feijão com a farinha porque ela vai passar mal comendo camarão, não está acostumada. Perfeito, né? Exatamente Você isso. não pode comer o que você cozinhou ali, Exatamente. né? E a gente normaliza isso, né? Exatamente, é humilhação cotidiana. Prato da empregada é diferente. É diferente, o ela copo da come outra empregada coisa, é diferente. etc. E tudo, Até o né? talher, a coisa que ela usa, né? Exatamente, Como se não fosse... E é tão estranho isso, e a gente dizer que a gente não é preconceituoso. E você vê, né, em outras relações, a pessoa que está no restaurante maltratando o garçom. Exatamente. Também é um ato de covardia, porque se o Claro, garçom total. responder, ele é mandado embora. Claro, Aí claro. eu que tenho dinheiro, que pago, que estou ali para isso, Exatamente né? isso. É. Como é que melhora isso, Gessé? Eu acho que tem que ter uma revolução de consciência nesse país. Eu não acredito em nenhuma revolução de sangue, mas eu acho que a consciência muda e tal, né? Eu acho, olhe bem, Thalita, veja como esse pessoal rouba, tá? 600 em isenção fiscal, pessoal. 600 bilhões, né? Ok? Isso é mais do que o país gasta em educação e saúde, Thalita. É um negócio absurdo isso, entendeu? Né? Quer dizer, se você joga 300 bilhões a mais na educação, você monta escolas nesse país como os CIEPs, entendeu? Que a criança vai aprender filosofia, artes, etc., esportes Grande Darcy e tal. Ribeiro, né? Exatamente isso, né? Entendeu? Né? E você vai ter almoço, jantar e café da manhã. Se você faz 10 anos isso, esse país muda. Esse país muda. É porque ninguém quer que mude. Né? Entende? O rico quer ficar com todo o orçamento público que é pago pelos pobres. Né? E é tão interessante que, se a gente olhar a história do Brasil, a gente teve um Anísio Teixeira, um Darcy Ribeiro, um Paulo Freire. Grandes figuras. Todos nesse caminho, escola de tempo integral. Exatamente. Aí você muda a estrutura das pessoas. E é interessante que sempre quem vinha depois criava uma história de corrupção do Anísio Teixeira, ou do Darcy, ou do Brizola, ou do não sei o quê, para as escolas, para não sei o quê, para o projeto, e volta da estaca zero. Exatamente. E não tem como mudar se você não der instrumentos para essas pessoas se desenvolverem. Claro, né? claro. Você tem uma elite entre nós que quer o saque de curto prazo. Ele quer roubar o dinheiro agora. Ele nem pensa a longo prazo, entende? Quando você pensa a longo prazo, você leva outros segmentos juntos. Tem uma coisa interessante quando a gente discute Lei Rouanet, um programa aqui que traz muitos artistas, né? A Lei Rouanet que gera tanto emprego e que é um incentivo fiscal pequeno perto da indústria automobilística, por exemplo. Claro. Aí ninguém fala dessa isenção. Ou as empresas que você estava falando, em tantas áreas que dá esses 600 bilhões, a área da cultura que gera tanto emprego é mínima. Mas aí o artista leva a fama de mamar nas tetas do governo. Exatamente. E as pessoas que não acompanham isso vão repetindo, como se os artistas fossem todos milionários. André, o seu caso, por exemplo. Ai, que piada boa. Queria eu ser milionário. Ai. Ô, Gessé, o André é um antropólogo do programa, né? Ele é um antropólogo das causas espinhosas, né? Então, esses dias ele estava falando pra gente sobre Schopenhauer. Outro dia ele estava falando sobre Wittgenstein, né? Sei bem esse segundo, conheço bem. O que você está achando dessa conversa, André? Eu tô achando maravilhoso. Eu sou um fã, assim, é uma honra. Elite do Atraso foi um livro que eu tenho na minha cabeceira, que é maravilhoso. É uma honra ter você aqui mesmo. Obrigado. Esse é o menino que eu venho educando. Que eu venho educando, assim, aos poucos. A mãe dele pediu. Bem educado. Bem educado, né? Mas você sabe uma coisa que me dá muita esperança, assim, Gessé, é ver alguns movimentos populares muito fortes, assim, de comunidades, de pessoas se reunindo para discutir política, de não acreditar, né? Você vê, às vezes, mandatos coletivos de partidos, né, mais progressistas, que envolvem a população e que tem uma causa, que tem um sonho. Dói no meu coração, assim, eu já tive na política, né? Enfim, sou um ser político, mas não quero estar em cargos públicos. Mas a tristeza que eu tinha e que eu tenho
é de ver quantas pessoas na política não têm uma causa, uma bandeira, não têm um sonho, não tem um projeto coletivo. É sempre assim, eu estou num cargo, imaginando o que eu posso fazer para estar num outro cargo, para estar num outro cargo, para estar é poder. E é corromper, além da corrupção, como a gente conhece, é uma corrupção de alma. Você não tem um sonho, o que você está fazendo aí, cara? Ocupando esse espaço por quê, né? É impressionante. E a gente tem aí um vazio em projeto, que eu acho que pega a esquerda também, que é um pouco o tema desse meu último livro aqui. É porque a esquerda morreu, o que é que a gente pode fazer para ressuscitá-la e tal, né? Porque, no fundo, você não tem na esquerda também um projeto alternativo. Entende? Né? Quer dizer, então a esquerda, quer ela tenha essa intenção ou não, ela se torna o quê? É plano B da elite de São Paulo, que é a elite que manda nesse país. Né? Quando ela tem que aturar que, sei lá, 20% do orçamento público possa ser distribuído entre os pobres. Percebe? Né? Mas não há não se mostra às pessoas, né? Entende? Narrativamente, que criar uma história, explicar para as pessoas quem é o seu real inimigo. O povo brasileiro nunca ouviu de ninguém, nenhum jornal, TV e tal, quem é o seu inimigo. Né? Isso é um negócio completamente absurdo. A esquerda tem que mostrar isso. Né? Quer dizer, quem rouba você é a Faria Lima. Né? Entende? Tem uma dívida pública que pega mais da metade do orçamento público, que nunca foi auditada. Thalita, como é que você paga uma coisa que você não sabe a quem você está pagando? O Equador fez uma auditoria da dívida e ele viu que 70% era fraude. Quem estuda a nossa dívida diz que é mais ainda. Entendeu? Só que ninguém fala nisso. Né? Entendeu? Então você tem 1000 mecanismos de roubo, etc., que é o roubo real, que é o roubo que deixa as pessoas pobres, né? E é um dinheiro que é mandado lá fora. Veja que nesses últimos escândalos, né, dos grupos de crimes organizados do PCC, boa parte na Faria Lima, limpando isso, assim, a rede de postos de dinheiro colocado lá, mas você vê que deu um pouquinho e ninguém falou mais nada. Mais nada. Isso agora não vai sair nunca. Aliás, eu me decepcionei muito com o PCC, se envolvendo com o pessoal da Faria Lima. Gessé, querido, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Uma honra te receber. Obrigado. E daqui a pouco a gente volta conversando com um grande artista brasileiro, um cearense que conquistou o mundo com seu estilo próprio, Falcão. Fiquem ligados que a gente já volta. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, ai que vida boa, o sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, ai que vida boa, o sanatório geral vai passar. Estamos de volta aqui no nosso Arena dos Saberes.
E que honra receber esse ícone da música popular brasileira, do humor, da irreverência, da alegria. Falcão! Eu agradeço, boa, fico honrado Falcão. com tanto adjetivo na minha pessoa. Tá vendo? Tá vendo aí? Muito bom. Eu fui pesquisando adjetivo assim dentro dos meus alfarrábios mentais. Tá bom. E que plateia linda essa aqui, mano. É linda, né? É linda essa plateia. Falcão, depois de tantos anos de carreira, de tanta estrada, você saiu lá do Ceará, conquistou o Brasil. Como é que é você chegar num lugar assim? Eu estava vendo essa plateia quando você entrou, né? O carinho das pessoas. Isso toca na alma, né? Isso é muito bom, né? Mas tem toda essa história do que foi construído, né? Da história do humor, da brincadeira, de ser irreverente e de ser um cara bonito também, né, pessoal? Muito bonito. A beleza ajuda, né? Eu sou uma espécie de galã do terceiro milênio, né? É um cara é raro achar um cara da minha qualidade estética. Né? Isso, a roupa ajuda também, né? A roupa ajuda. Ô Falcão, você era uma criança engraçada, assim? Você gostava de humor, Sempre fui. E eu sou de uma família que tinha muita gente engraçada. Começa pelo meu pai, né? Meu pai era um cara moleque, assim, daquele que eu me lembro... As primeiras coisas que eu aprendi foi meu pai fazendo molecada dentro de casa. Aí tinha a família, todos os irmãos da minha mãe. E a cidade que eu nasci, a cidade de Pereiro, na época devia ter uns 3 ou 4 mil habitantes, mas pelo menos 90% era humorista. A gente gostava de tirar onda uns com os outros. Era uma coisa muito alegre, muito satisfatória. E aí... Já peguei também aquele espírito do nordestino, do cearense em geral, que gosta muito dessa coisa, né? Que é um povo que é sofrido, mas gosta de rir, inclusive de si mesmo, né? Então pronto, aí foi sopa no mel. Que é uma das formas mais inteligentes de humor, a autoironia, né? Isso, eu fazia isso comigo mesmo, né? É porque você chega num ambiente assim, se você já se esculhamba, não tem mais ninguém que vai me falar mal, mais, né? Pronto. Você já falou da sua roupa, já falou da sua beleza, né? E por que arquitetura, Falcão? Eu sempre gostei muito de desenho. Eu desenhava, tentava fazer história em quadrinho, saía desenhando tudo. E depois, quando a gente se mudou do interior para a capital, para Fortaleza, e aí fui fazer o ensino superior, já passei aquela fase toda, e quando fui fazer o vestibular, não tinha nenhuma faculdade que tivesse esse lado assim artístico. Só tinha arquitetura que era parecido. Então, eu vou fazer arquitetura que vai nesse caminho aí, né? Você já cantava ou não? Já. Não chamo bem isso de cantar, não, mas era um negócio... Tocava um violão ali muito rudimentar e fazia umas músicas. E o interessante é que eu queria ser um compositor sério, assim, um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, um Chico Buarque. Mas não saía, só saía coisa assim. Aí foi que eu vi que esse era o estilo, né? E aí, na faculdade, a faculdade de arquitetura é interessante porque ela é uma coisa assim, que junta várias artes, né? Para estudar arquitetura, você tem que ter um quê de música, de desenho, de escultura, de literatura, não sei o quê. E isso foi despertando as coisas para o lado compositor. Foi muito legal. Então vamos cantar um pouco pra gente? Vocês querem ver o Falcão cantar? Vamos. E essa aí, presta atenção na letra, que é difícil, não é todo mundo que consegue. Todo mundo consegue cantar essa letra, não. Vamos lá. Ai, minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. É a mulher do meu pai. De novo. Ai, minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. É a mulher do meu pai. Mais um. Ai, minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. É a mulher do meu pai.
Na verdade, essa música tem 30 minutos só mesmo. Mas tem, não sei se dá tempo de fazer a parte do pai. Tem a parte do pai que é mais interessante, quer ver? Ai, ai, meu pai, ai, meu pai. Ai, ai, meu pai, ai, meu pai. Ai, ai, meu pai, ai, meu pai. É o macho de mamãe. Mas é muito difícil decorar essa música. Rapaz, essa música é uma coisa... Eu que sou o autor, eu passei 5 anos para decorar. Então, o que é muito legal na simplicidade, né, da letra é a conexão com as pessoas, que é uma delícia. Dá pra cantar meia hora. Ai, minha mãe, minha mãe. E é aquele negócio, todo mundo tem mãe, né? Então todo mundo se liga na letra da música para saber o que vai dar, né? Mas tem o ritmo certo, o jeito certo, a maneira certa de tocar. Valsa, né? uma valsa linda, né? Uma valsa linda. Dá até para dançar numa festa de debutantes e tal, né? Uma valsa dessa. Vamos ver um vídeo que um amigo seu gravou para você, Falcão. Fala, Falcão. Rapaz, você sabe que eu tenho a maior consideração por você, que você é um caba bom, que você é nota 1000. Pra ele mandar um beijo grande, sucesso tremendo nesse seu disco novo. Tomara que preste, porque eu vou divulgar pra todo mundo, viu? Te amo, meu irmão. Tomara que preste, é ótimo. É verdade. Cearense é tudo assim, Tudo assim, uns falando mal dos outros. É Edmilson Filho. Edmilson Edmilson. Filho, para quem não lembra, é o Shaolin do Sertão, que eu fiz o Shaolin. filme com ele. Né? Fizemos também a série Cine Hollywood. E é um cara muito bom, rapaz. Eles são responsáveis por ter me introduzido na carreira cinematográfica também, né? Me convidaram para esse negócio e eu fui gostando. E já fizemos agora, inclusive, o Shaolin do Sertão 2, que vai ser lançado no próximo ano. Esse novo trabalho seu, todas as músicas são autorais? Não, eu fiz uma coisa diferente. Porque fazia esse tipo de música muito ruim mesmo. Música mesmo. Aí nós chegamos... Eu convidei Rick Bonadil para produzir um disco novo. E Rick teve uma ideia. Rapaz, Falcão, tá tão ruim o mercado que se você lançar uma coisa ruim, você não vai ser nem notado. Vamos lançar uma coisa boa. Então a gente resolveu fazer só MPB de primeira. E eu tô lá com os convidados. Raimundo Fagner, Chico César, Elba Ramalho, Opa! Zeca Pagodinho, Opa! Sérgio Brito. E com músicas inéditas e algumas que não são inéditas, mas de forma que fez assim uma amostra do que é o Falcão MPB, né? Aham. Mas tá legal, tá interessante. Ô, Falcão, você se inspirava em alguém assim no começo da sua carreira? Para você olhava assim cantores, por exemplo, Brega tinha um... Bom, não tem como fugir não, porque o que a gente ouvia mais era Valdir Soriano, né? Valdir Soriano. Valdir Soriano. Eu não sou cachorro não. Eu não né? sou cachorro, não. E você tem ideia, esses dias, eu comecei a me lembrar, rapaz, que a primeira vez que eu me apresentei, quando criança, você tem aquelas festinhas da escola, né? Uhum. E eles disseram assim, quem quer cantar? Eu me apresentei para cantar e foi uma música do Valdir Soriano. Valdir Soriano. Pô, pra você ver, depois de muito tempo, vim a gravar a música do Valdir, que foi uma coisa também assim meio dificultosa, porque o Valdir não entendeu o inglês que eu fiz, né? Aí ele ficou meio cismado, não, porque tá tirando onda da minha música. Eu digo, não, Valdir, aí através dessa letra que eu fiz, você vai ficar conhecido nos Estados Unidos. Aí ele resolveu. Aí ele ficou feliz. Concordou, né? Concordou. Mas além do Valdir, meu pai era um camarada que gostava muito de música e comprava muito LP na época, né? Tinha música italiana, tinha Beatles, tinha a música brasileira mesmo da época da Bossa Nova e a música nordestina, né? Luiz Gonzaga, de Marinês, de Jacques do Pandeiro. Esse pessoal todo me influenciou bastante. Reginaldo Rossi, né? Reginaldo foi depois, né? Reginaldo já foi assim... Que Reginaldo teve uma mudança camaleônica na carreira dele. Ele começou como jovem guarda, né? Depois virou brega. Que também é a mesma coisa. Agora é interessante que essa coisa do brega é muito chique em muitos lugares, né? A Almodóvar, a marca do cinema dele é brega, né? Manuel Puig na Argentina é brega, né? Também, aquele outro americano lá, o Tarantino, né? Também tem umas coisas bregorianas. E é uma coisa que a gente... Quando menos espera, a gente está vendo o brega. Por exemplo, dentro da música popular brasileira.
O sertanejo tem muito de brega, né? É. Até o pagode tem muito de E brega. faz um sucesso enorme. Na verdade, nós somos todo mundo brega. Vendo aqui esse pessoal aqui, essa plateia aqui, rapaz, se eu for classificar, tem um gregoriano medonho. Deixa eu, o André aqui, o nosso músico, esse grande ator de musical e tal, ele aqui no programa, ele é o antropólogo das causas espinhosas, né, André? E eu queria te fazer... E eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é o nome científico do girassol que o Falcão usa? Girassoles falcones. Ó, gostei. Foi meio Mussum, né? Girassoles falcones. André, o nome é heliotrópio. Ah, para. Falaram aqui no seu ponto. Heliotrópio. É isso mesmo, heliotrópio. Heliotrópio, por quê? Porque se volta para o Sol inexoravelmente, não é isso, Falcão? maravilha, é assim. Falcão Você- sabe isso. Você nem sabe o que é inexoravelmente. Ah, meu Deus Xaliba, do que isso? céu. Andrezinho, precisa estudar, rapaz. Aprende com o Falcão. Mas eu gostei dessa classificação. Como é que é? Girassoles? Girassoles falcones. Muito bom. Talvez a gente até mude, né? Até mude, Esse né? negócio de heliotrópio tá meio Esquece o feio. Né? heliotrópio e vamos pro André, né? Vamos para mais uma música? Vamos sim. Vamos lá? Vamos lá. Agora sim, vamos fazer Falcão! uma homenagem. Agora vem Valdir Soriano. Bora. I me not dog no for life so humble. I me not dog no for you be so very fine. You don't know understanding who is loving, who is liking. You just look at a mistake, and so that I go away. Host the finger of the world is to love you, baby. Who say no to be loved doesn't matter to be happy, also little to be loved. You should understand that for you I have a passion for our love, for love God. I did not dog no. For our love, for love God. I did not dog no. Falcão! Muito obrigado. Depois vamos escolher aí umas 10 para me beijar pessoalmente. E olha aqui, ó, eu ganhei essa garrafa sofisticada aqui do Pois é. Falcão, assinado pelo Falcão. E ele disse que se eu tomar água nessa garrafa, eu fico bonito igual ele. Então, Com certeza. eu vou nessa. Com certeza. Você já é um cara bem afeiçoado, mas vai ficar melhor. Hein? Ô Falcão, você estava falando do humor nordestino, e eu estava pensando assim, quantos gênios, né, do humor, do Ariano Suassuna. Demais, né? Por causa da música, a brincadeira que ele fazia com a Disney, né? O Ariano Suassuna, o orgulho dele de nunca ter saído, né, do Brasil e tal. O Renato Aragão, que é do Ceará também. Renato Chico Anísio. Chico Anísio, né? Pessoal todo. Tom Que eu- Cavalcante. Tom Cavalcante. Todo mundo. Que é uma coisa tão legal dessa força nordestina, né? Essa história que eu falei, o nordestino é muito irreverente, né? Gosta muito dessa coisa. E a Ariana era demais, né? A Ariana, uma vez, encontrei com ele, a Ariana disse: sou muito mais Falcão do que Pink Floyd. Ele tem gosto. E como estão os shows? Estamos fazendo, com esse disco novo agora, vamos fazer show, mas o show continua com toda essa música antiga, porque o pessoal não pode me imagino. deixar sair sem cantar essas pérolas aí que eu já cometi, né? Aí a gente faz show pelo Brasil todo, e é sempre muito interessante, porque uma coisa que eu pensava logo quando eu comecei é que um camarada lá do Rio Grande do Sul não ia entender o linguajar cearense, né? Mas não, o Brasil todo é essa mesma coisa. O Brasil todo se liga muito na história do humor, da graça, da irreverência. O brasileiro é isso mesmo, né? É que você conseguiu construir um estilo que é uma coisa muito marcante.
Isso é muito legal, porque fica na memória afetiva das pessoas, Uhum. né, quem te acompanha há muito tempo. Se uma criança que não conhece vê também, assim, você tem uma peculiaridade tão legal, né? Tem uma voz bonita, é lindo. Você falou agora, parecia o Caetano Veloso. É lindo. É lindo. Você sabe- Baixou um Caetano aqui. Você falou nas crianças, é interessante que, ó, quando chega no Dia das Crianças, e tem umas coisas que as escolas fazem para o pessoal se vestir de brega, o que eu recebo de criança vestida de Falcão não é brincadeira. Eles fazem, as mães fazem e mandam foto das crianças vestidas de Falcão. Eu tenho uma coleção enorme de todos esses falconetes pequenos. Que talvez seja um dos sentimentos mais importantes de serem cultivados, que é o da alegria. É isso aí. É o da alegria, é o do poder brincar, é do poder rir, do cantar rindo, né? A gente vive momentos, às vezes, de tantos ódios, né? Tanta cobrança. Não é só o ódio, já é uma coisa péssima. Mas hoje tem um outro fator que para a criança é um horror, que é a cobrança. Isso. A perfeição, a exigência. Aí vem um cara que é do jeito que ele quer ser, que faz do jeito que ele quer ser, faz sucesso, conquista, né, a sua história, uma trajetória linda. Isso é um exemplo, né? Isso é verdade. A criança é muito cobrada, mas a criança passa... Talvez a criança seja... Hoje em dia a criança está mais atarefada do que um adulto, de tanta coisa na cabeça. E aí, nosso papel é esse, tirar essas coisas da cabeça dos meninos Exatamente. e colocar coisa alegre. Falcão, obrigado pela sua presença aqui no Eu que programa. agradeço. Muito obrigado. Passa rápido demais. Mas olha, muito sucesso, sempre. Você continue levando alegria para todos os lugares. Obrigado, muito obrigado. E a casa é sua, volte sempre. Com certeza. A casa é minha, eu vou ficar logo aqui. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes e a gente termina o programa de hoje com o Falcão cantando mais uma música pra gente. Vamos lá, essa aqui é uma música interessante, que ela, para vocês começarem a pensar, a música, o nome da música, Você é a letra X da palavra love. Opa! Você é a letra X da palavra love. Você é o que sobrou do que nunca houve na matemática do amor. É o 6 de um 69. Você é o que move e remove o que me comove. Você pra mim é uma vírgula antes de um zero. Você é o que eu quero e venero e o que eu mais espero. E até que o professor Pasquale ao contrário me prove. Você é a letra X da palavra love. Você é a letra X da palavra love. Muito obrigado.